Boa noite. Vamos ao programa Evocação da Ave Maria. Boa noite, olá, gratidão por mais esta noite de estudo e gratidão também por amanhã ser o nosso almoço de carnaval. E com certeza todos nós nos empenhamos bastante para que você tenha momentos felizes. A Júlia cozinhando, a Regina enfeitando, maravilhosa. Vocês sabiam que a Regina é também uma dermatologista maravilhosa? E é também aqui da casa o nosso Joãozinho 30? Regina. A Regina, todas as vezes que vocês vierem no nosso almoço, vocês vão ver algo de diferente, feito com muito carinho e atenção nos mínimos detalhes. E é assim que nós devemos viver a vida, cada vez prestando atenção nos mínimos detalhes. Agradecer a tudo, agradecer por estar fazendo sol, por estar chovendo, pela nossa saúde, pelas pessoas que nos cercam, é muito importante. Devemos aumentar mais ainda os nossos momentos de prece, pois está chegando o carnaval e nós sabemos que, além da vibração positiva através da alegria, nós também temos energias densas convivendo com isso tudo. Então, quando você sair para a rua, colocar sua fantasia e for viajar e se divertir, faça suas preces e não englobe somente você e os seus, e sim a todos que você encontrar pelas ruas, pelo clube, pela estrada, que essa sua prece coloque todos nessa sintonia de proteção. E assim, com certeza, todos os lugares aonde estivermos, estaremos nessa vibração positiva, aonde nenhum mal poderá nos atingir. E por falar em vibração, esse também será o tema com o nosso querido Mauro, aqui na nossa palestra das 11 horas. Chegue cedo para assistir a palestra e guardar o seu lugar na mesa. E continuemos cada vez mais trabalhando para que você se sinta feliz no nosso almoço, no nosso bingo, ouvindo as músicas e principalmente trazendo carinho para as nossas vovós. Muito obrigada e continuemos com o nosso programa. Vamos agora ao nosso momento de reflexão do livro Amar e Servir, Mensagens Mediúnicas, por Hernani Santana. Leitura 42, Destruição. Amigos, à medida que o milênio caminha para o seu fim e a violência cresce e avassala o mundo, torna-se cada vez mais necessário que os estudiosos do Espiritismo renovem no trato íntimo com as lições da codificação da doutrina a sua fé, repassada de esperanças. As considerações de O Livro dos Espíritos sobre a lei de destruição merecem especial destaque nesta hora em que se intensificam e se espraiam as ameaças de guerra, porque é forçoso reconhecermos
que os pilares de egoísmo e de ambição em que se assenta a nossa odierna civilização estão apodrecendo em seus próprios fundamentos e não conseguirão manter-se por mais tempo. O arcabouço de mentiras e cupidez que os homens erigiram na ilusão de vantagens e desfrutes ao preço de agressões e maldades não poderá continuar indefinidamente a desestimular o florescimento da fraternidade e a crestar as manifestações do amor cristão. Esse colossal edifício de iniquidades se destruirá, trago pelas próprias forças que sempre o sustentaram. Tragado pelas próprias forças que sempre o sustentaram. É mister que seja assim, não para as funestas desgraças de um temido fim do mundo, mas para que se instale nesse planeta o luminoso reino de Deus. A lei da destruição não é senão impositivo de transformação sublimadora, porque a morte é, na realidade, o processo renovador da vida. É claro que a perda de qualquer bem a quem nos apegamos, por falso ou prejudicial que seja, parece-nos calamitosa, arrancando-nos costumeiramente suspiros de pesar e lágrimas doloridas. Quanto mais distanciados os espíritos das noções da realidade maior, no plano dos conhecimentos espirituais superiores, tanto mais se agarram às expressões pesadas da materialidade e aos imediatismos egoístas, candidatando-se naturalmente ao desapego forçado das expressões inferiores, pela força coercitiva da evolução. Incapazes de atender aos apelos amorosos de Jesus e às sugestões do seu Evangelho de paz, terão os homens de aceitar o poder transformador das energias por eles mesmos concentradas em terríveis, mas necessárias explosões libertadoras. Convém que os operários do Senhor se portem serena e construtivamente na seara, para os místeres da misericórdia e as operações do serviço. Tarefeiros das últimas horas não são os atuais companheiros de trabalho evangélico, os grandes construtores do porvir, mas são, por necessidade própria, os encarregados de arrotear a terra a ser semeada, na limpeza indispensável do chão do orbe, para que possa ele receber a plantação sublimal das sementes esplendorosas do amor e da verdade. Nosso querido amigo Áureo. Sim, é verdade. Como já temos estudado aqui, o nosso planeta está atravessando longos períodos de regeneração. E para que a regeneração aconteça, é necessário, às vezes, um turbilhão de coisas que achamos muito tristes, às vezes angustiosas. Mas lembre-se, meu irmão, todas as vezes que você cresceu, não foi porque alguém te colocou numa cama macia, mas foi porque alguém
colocou uma cama de espinhos para que você se levantasse e tomasse atitudes na sua vida. Não foi assim? Quando que de um tempo onde tudo era confortável e feliz, nós partimos para grandes decisões. As grandes decisões na nossa vida vieram através das turbulências, das puxadas de tapete, dos afetos que não foram correspondidos, do trabalho que não deu certo, daquele estudo que não era o que achávamos que deveria ser. E assim vai. Então, quando a gente olha para trás e a gente pensa no tanto que a gente chorou porque perdeu isso e aquilo, e quando a gente se vê vitorioso num novo campo florido de bênçãos e realizações, nós vemos quantas vezes a gente passou e perdeu tempo em choros e lamentações que não nos levaram a nada. E que foi a partir do momento em que a gente enxugou as lágrimas, que a gente calçou o sapato e que a gente levantou da cama, é que tudo aconteceu. Pois o que nos entrou no nosso coração, o que nos deu o ânimo? A certeza que nós poderíamos ser felizes novamente, que nós poderíamos conquistar a nossa felicidade. E que tudo aquilo que lamentamos ter perdido ficou num passado distante. E se você, nesse momento, está chorando por algo que perdeu, levante-se, tenha bom ânimo, acredite que o nosso Pai Maior nunca faz nada que não seja para a nossa felicidade. Tenha ânimo, tenha fé, pois depois da tempestade sempre vem a bonança e com certeza a felicidade é para todos. Que sejamos nós os semeadores do amor e da verdade. E continuemos com o nosso programa. Queridos ouvintes, chegou o nosso momento de colaboração. Antes de pedir, agradeça. Agradeço imensamente a visita de vocês no nosso canal do YouTube, onde agora vocês podem assistir o Evangelho, ouvir o Evangelho, no momento que melhor desejar. Agradecemos por você deixar o seu like e ativar o sininho. É muito importante para nós. Gostaria também de falar novamente que a nossa casa agora, nesse mês de janeiro, completou 76 anos e é muito bom poder fazer parte desta trajetória, onde eu, você, todos juntos estamos colaborando para manter a nossa assistência cristã espírita Paulo de Tarso. E é com alegria que eu convido a todos vocês para o nosso almoço, sim, nosso almoço de carnaval, neste domingo, dia 8 de fevereiro. Olá! Venha almoçar conosco em ritmo de carnaval. Te esperamos no dia 8 de fevereiro. Vamos ter bingo e carnaval. Teremos
No cardápio, sobrecoxa assada, empadão de frango e panqueca de alho, poró e palmito. Esta panqueca já virou a queridinha da casa. A salada de legumes, a farofa, o arroz fresquinho e aquele feijão que só quem experimentou sabe como é bom. Os nossos doces, a canjica e o nosso bingo. Lembrando que se você quiser colaborar com uma prenda para o nosso bingo ou também o artesanato que você faz tão bem, aceitamos doações e assim podemos sortear mais prêmios para vocês. Lembrando que o nosso almoço é no valor de R$30 e a palestra terá início às 11 horas. Então, nós não temos tantas mesas, mas aqueles que chegam cedo sempre têm uma vaguinha. Então, chegue cedo para sentar e reservar o seu lugar. O nosso palestrante será o Mauro Medeiros Santos, lá da Casa do Caminho, que gentilmente aceitou ser o nosso palestrante. O tema da palestra é Sua Vibração Positiva Atuando em Todos os Ambientes. Gostaria muito de agradecer também aqueles que vierem com adereços de carnaval, tornando mais alegre e festiva o nosso almoço. Pode vir fantasiado também, é da sua preferência. Agradeço de coração a todos aqueles que estão nos ajudando e se empenhando no nosso projeto para as placas solares e as doações do ar-condicionado. Com certeza, as vovós agradecem de coração. Lembrando também que as nossas atividades aqui da casa, como o reiki, de 2h30 às 4h30, o estudo de quarta-feira, de 3 às 4, e o nosso grupo do luto, de 1h30 às 2h30, todas essas atividades irão parar no carnaval, voltando após os festejos. Agradecemos muito a sua contribuição para essas atividades de 1 quilo de alimento. Então, aproveitem que essa semana, de 1 a 8, é a nossa última semana. E depois, só depois do carnaval, tá bom? Agora vamos falar sobre os aniversariantes do mês, esse nosso momento festivo. Os aniversariantes do mês de fevereiro. Quem será? Nossa querida amiga Denise. Carlos José Pinto, Marlene Martins Campos, Milena Rosa de Souza, Júlia Bonfim Cieira, Luísa Machado, parabéns, Leonardo Neves Basto, Sérgio de Melo Machado, muitos anos de vida, Roberta Virgínia Barros Bizarello dos Santos, Virgínia de Fátima Silva Belém de Araújo, Maria José Silvério, Albertina Zareba. Você também faz aniversário no mês de fevereiro e eu não falei seu nome? Aí vai nosso abraço bem apertado. Compre seu bolo, apague a velinha, reúna perto de você pessoas que te querem bem nesse momento tão especial. Mais um ano aqui na Terra e resgatando tudo de bom que viemos fazer aqui. Agora que falamos sobre o alimento que faz bem ao coração, vamos ao alimento do corpo. Os alimentos não perecíveis, como
arroz, feijão, macarrão, a massinha da sopinha, açúcar, pó de café e o material de limpeza que deixa a nossa casa tão cheirosa para quando você chegar aqui. Desinfetante, cloro, água sanitária, sabão em pó, usamos muito sabão em pó, sabão em barra, detergente de pia, papel higiênico. Você não pode trazer esses itens aqui até a nossa casa, mas gostaria de colaborar e nos ajudar? Então anote, por favor, a nossa conta no Banco do Brasil. A agência 0392, dígito 1, conta corrente 40052, dígito 1. Gostaria de passar um Pix? Nós temos 2. O primeiro, nosso CNPJ. Anote, por favor, 34022 756 0000153. Pix do Santander é o celular. Anote, por favor. 9986 35298. Gostaria de vir aqui na nossa casa e dar um beijinho na nossa vovó? Então anote nosso endereço: Praia da Rosa, 1237, Tauá, em frente à Clínica da Família e bem pertinho da Rádio Rio de Janeiro. Nosso horário de visita é de 3 às 5. Você trabalha ou mora mais perto do centro da cidade? Então fique à vontade e vá lá na nossa sala, que fica na Avenida 13 de Maio, número 13, sala 619, com a Simone da 13 de Maio. Anote o contato e por esse telefone você pode deixar o nome para a prece: 31 90 38 73. A Simone fica lá de segunda a sexta, de 9 a meio-dia. E a Simone também anota o nome para a prece. Você gostaria do nosso contato para saber mais sobre o nosso almoço? Então anote: da Simone do Bazar, 998 85 3480. E a Simone terá o maior carinho em explicar tudinho para você. Gostaria de passar um e-mail e enviar os nomes para a prece? Então anote o nosso e-mail de prece: nomeparaprece@ace.paulodetarso.org. Gostaria de conversar conosco? Então anote o nosso e-mail de bate-papo: contato@ace.paulodetarso.org. Gostaria de assistir novamente um programa que perdeu? Então vá lá na vá lá no canal do YouTube e escreva na barra de pesquisa, com letra minúscula, @ACE Paulo de Tarso, e você será direcionado para o nosso canal, onde você tem acesso a toda a programação da rádio e muito mais. E continuemos com o nosso programa. A despesa com luz aqui na assistência Paulo de Tarso é muito alta. Por isso, precisamos de você. Precisamos da sua contribuição financeira para ajudar a instalar energia solar.
A Fundação Cristã Espírita Cultural Paulo de Tarso opera a Rádio Rio de Janeiro. E se você pode ajudar, entre em contato. Telefone 21 3386 1422. 21 3386 1422. Ou acesse o site radioriodejaneiro.digital. Você acessa a área do Clube da Fraternidade, pode fazer a sua inscrição. Ou você pode baixar o aplicativo lançado pela rádio, que é Rádio Rio de Janeiro Oficial. A rádio que toda a família pode ouvir, precisa da nossa ajuda. Muito obrigado. Culto cristão no lar. Presença de Jesus em todos os lares e em todos os corações. Estudando a religião cristã espírita. Através do Evangelho segundo o Espiritismo, editado pela Federação Espírita Brasileira. Faz parte da Codificação Espírita. Esta obra é um verdadeiro presente de Deus para desenvolvermos a nossa jornada evolutiva. Através dela, conhecemos mais de perto Jesus. Neste momento, vamos preparar nossa garrafinha de água, nosso copo de água, para ser fluidificado, colocando nela todo o bálsamo necessário para as nossas mazelas físicas e espirituais. Vamos falar com Deus. Senhor, Pai de bondade e misericórdia, somos teus filhos, angustiados e aflitos, viajantes deste mundo em trânsito para a vida futura que se aproxima, sofredores dos erros e das faltas cometidas contra a tua lei ao longo da caminhada. Aqui estamos, ó Pai, a pedir o teu amparo e as tuas bênçãos, para que sejamos aliviados dos males que nos afligem. Ajuda-nos também, Senhor, para que nos livremos do turbilhão das paixões egoísticas que tanto mazelam este mundo. Faz que participemos do rebanho que tanto trabalha para a implantação do teu reino de amor. Pai, apieda-te dos enfermos, dos angustiados, dos que afundaram nas águas lodosas da miséria, porque foram vitimados por flagelos públicos. E sobre esta água derrama os fluidos necessários ao nosso refazimento físico e espiritual. O que te pedimos, ó Pai, fazemos em nome do teu amantíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Que assim seja.
como é bom sentir a presença, esse abraço de Deus. E ainda envolvidos nesse calor, nessa ternura, nesse consolo, nessa aceitação, vamos abrir então agora nossa mente e o nosso coração para o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, na voz do nosso querido amigo Antônio de Pádua. Boa noite, minhas amigas, meus amigos. Estamos aqui para dar continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos em seu capítulo 1. Não vim destruir a lei. E hoje vamos estudar seu item 10, que também faz parte das instruções dos Espíritos e é uma mensagem do Espírito Fenelon, em Poitiers, 1861. Um dia Deus, em sua inesgotável caridade, permitiu que o homem visse a verdade transpor as trevas. Esse dia foi do advento do Cristo. Depois da luz viva, as trevas voltaram. Após a alternativa de verdade e obscuridade, o mundo novamente se perdia. Então, semelhantes aos profetas do Antigo Testamento, os Espíritos se puseram a falar e a voz a divertir. O mundo está abalado em seus alicerces. O trovão ribombará. Sede firmes. O Espiritismo é de ordem divina, pois se assenta sobre as próprias leis da natureza e crede. Tudo o que é de ordem divina tem um objetivo grande e útil. O vosso mundo se perdia, a ciência desenvolvida à custa do que é de ordem moral, mas conduzindo-vos ao bem-estar material, revestia-se em proveito do espírito das trevas. Como sabeis, os cristãos, o coração e o amor devem marchar unidos à ciência. O reino do Cristo, passados 18 séculos, e apesar do sangue de tantos mártires, ainda não veio. Cristãos, voltai para o Mestre que vos quer salvar. Tudo é fácil àquele que crê e ama. O amor o enche de inefável alegria. Sim, meus filhos, o mundo está abalado, os espíritos bons já vos disseram bastante. Curvai-vos ao sopro precursor que anuncia a tempestade, a fim de não serdes derrubados. Isto é, preparai-vos e não vos assemelheis às virgens loucas, aquela parábola narrada por Jesus, que foram apanhadas desprevenidas à chegada do esposo. A revolução que se prepara é antes moral do que material. Os grandes espíritos, mensageiros divinos, sopram a fé, a fim de que todos vós, obreiros, esclarecidos e ardorosos, façai ouvir a vossa voz, pois sois o grão de areia, mas sem grão de areia não haveria montanhas. Assim, pois, que essas palavras, somos pequenos, não tenham sentido para vós. A cada um a sua missão, a cada um o seu trabalho. A formiga não constrói seu formigueiro, em animáculos não elevam continentes. Começou a nova cruzada, apóstolos da paz universal e não de uma guerra, modernos São Bernardos, olhai e marchai para a frente, a lei dos mundos é a lei do progresso. Bem, irmão, Fenelon está sendo muito contundente aqui, nos avisando que essa transformação está em andamento. Está em andamento. Nós vamos ver muitas coisas acontecendo, muitas coisas que parecem que é o fim do mundo, mas faz parte do crescimento. São os problemas do crescimento. A roupa fica apertada, entendeu? A gente ganha peso e ganha uma série de contingências, mas faz parte do crescimento. Essa é a advertência do nosso irmão Fenelon. Apesar de parecer um pouco assim rígida, mas faz parte, para que nós acordemos e mantenhamos a nossa fé. Não pensemos, mas só eu que faço, as outras pessoas não fazem. Não importa. Se você é um que está cumprindo a lei de Deus, então é menos um que está contra a lei de Deus. Você está do lado de Deus. É um. Sim, é menos um do outro lado fazendo bobagem. Você tem que ficar feliz com isso. E amanhã junta-se outro a você, serão 2 cumprindo a lei de Deus. Menos 2 daqueles que não gostam de cumprir. Então, fizemos assim. Como eu disse, é de grão de areia em grão de areia que se constrói uma montanha. Então, nós temos que ter fé, perseverança
e certeza de que estamos no caminho certo. Muito bem, por hora ficamos por aqui. Uma boa noite a todos e muita paz. Vamos agora à leitura do livro Justiça Divina, pelo Espírito Emmanuel, por Francisco Cândido Xavier. Leitura 64, Jornada Acima. Ergue a flama da fé na imortalidade e caminha. Os que desertaram da confiança gritar-te-ão impropérios, entrincheirados na irresponsabilidade que lhes serve de esconderijo. Demagogos do desânimo dirão apressados que o mundo nunca se desvencilhará da lei de Caim, que os tigres da inteligência continuarão devorando os cordeiros do trabalho, que a mentira na história prosseguirá entronizando criminosos na galeria dos mártires, que a perfídia se anteporá indefinidamente à virtude, que a mocidade é carne para canhões e prostíbulos, que as mães amamentam para o sepulcro, que as religiões são fábulas piedosas para o consumo de analfabetos, que as tênases da guerra te constringirão a cabeça, sufocando-te a voz no silêncio do horror. Tentarão, de certo, envolver-te na nuvem do pessimismo, induzindo-te a esquecer o presente e o futuro na taça de tranquilidade e prazer em que anestesiam o pensamento. Contudo, reflete levemente e perceberás que os transfugas do dever, acolhidos à negação e a infantilizados no medo, simplesmente desfrutam a paz dos entrevados e a alegria dos loucos. Ora por eles, nossos irmãos, quem ainda não amadureceram o entendimento para a altura da vida, e segue adiante. Na escuridão mais espessa, acende a chama da prece e, onde todos se sentirem desalentados, fala sem revolta a palavra da esperança que desenregele os corações mumificados no desconsolo. Um gesto de bondade sobre a agonia de alguém que oscila à beira do abismo e uma gota de bálsamo espremida com amor numa ferida que sangram bastante, muitas vezes para renovar multidões inteiras. Sobretudo dos mais aflitivos transes da provação, não percas a paciência. Não consegues emendar os companheiros desarvorados, mas podes restaurar a ti mesmo. Embora contemplando assaltos e violências, ruínas e escombros, avança a jornada acima, apagando o mal e fazendo o bem. Criatura alguma na terra escapará da grandeza fatal da justiça e da morte. No entanto, sabemos todos que a justiça, por mais dura e terrível, é sempre a resposta da lei às nossas próprias obras, e que a morte, por mais triste e desconcertante, é sempre o toque de ressurgir.
Incluímos no momento angelical de hoje os nomes das seguintes pessoas, pelas quais suplicamos ao Criador dos seres e das coisas. Enfermos: Wanda de Barros Lima, Vilma Silveira de Barros, Vani Silveira dos Santos, Márcia Cristina Silveira dos Santos, Juliana de Barros Lima Guimarães, Vivian de Barros Lima, Vanise de Barros Lima, André Luiz de Oliveira Medeiros, Rosa Maria de Oliveira Medeiros, Elza Ribeiro de Carvalho, Marcos Antônio Medeiros da Silva, Ricardo Medeiros da Silva. E demais enfermos nos hospitais, nas casas de saúde e nos lares. E você, meu irmão, que está enfermo do corpo ou enfermo da alma, mantenha a sua fé, a sua esperança. Jesus é o amigo incondicional de todas as criaturas. Desencarnados: Ruth Vilar do Amaral, Ruth Samari Sampaio, Paulo César Samari Sampaio, Solange Brandão, Alexandre Araújo, Neuza dos Santos, Bruno Eudes, Toshio Fujimoto, Wanda Paula, Valda Paula, Aurani Sindra Silva, Nair de Souza da Silva, Josimar Evangelista dos Santos, Luiz Gomes da Silva Filho, Nelza de Souza Coutinho, Alessandro Gomes da Silva. A esses queridos irmãos e aos que estão na pátria espiritual, a nossa prece e nossa vibração e muita paz. Meu companheiro de todas as tardes, aqueles que fogem do convívio social e abominam o mundo a pretexto de conquistarem a santidade, certamente não ponderaram o exemplo do próprio Cristo, em nome de quem endossam a vaidade e o orgulho, o egoísmo e a deserção, descendo gloriosamente do céu à terra. Não recusa o Senhor o contato da estrebaria que lhe serve de berço. Na infância, em Nazaré, não despreza a oficina singela em que se prepara à frente da luta. Sua primeira manifestação messiânica surge comovedora numa festa de casamento, quando consagra em Caná a pureza serena da alegria familiar. Para companheiros de apostolado, não hesita aceitar homens rudes do campo e da pesca, sem qualquer preconceito religioso, humanamente considerado. Desejando exalçar a missão da mulher, não vacila em estender mãos amigas à Madalena, reconhecidamente dominada por 7 gênios sombrios. Intentando esclarecer quanto à correta administração da fortuna terrestre, não se furta à companhia de Zaqueu, homem considerado à margem da fé. Por ser puro, não se subtrai à presença dos cegos e dos leprosos, dos paralíticos e dos alienados mentais, cujas chagas e dores toca e alivia. Porque Judas fosse inclinado a conchavos políticos,
não o expulsa da assembleia dos discípulos mais queridos e suporta com paciência a ilusão de que é vítima o apóstolo desditoso? E, por último, como se quisesse ensinar-nos que a virtude do bem é sanar o mal e que a glória da luz é extinguir as trevas, aceita a morte física da ignomínia entre dois ladrões. Meu companheiro de todas as tardes, com a desculpa de comunhão com o Senhor, não te ausentes do mundo, abençoado por sua presença divina, porque a terra multimilenária é a nossa sublime escola, santuário de trabalho e fonte viva de amor, a fornecer-nos teto e consolo, esperança e alimento, flor e perfume, experiência e lição, habilitando-nos generosa para a ascensão divina ao seio augusto de Deus, nosso Supremo Senhor e Pai Celestial. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai forças àqueles que passam pela provação, dai luz àqueles que procuram a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma centelha do vosso amor pode iluminar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperaremos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos força, ajudai o nosso progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, a humildade, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, Senhor, que fará das nossas almas o espelho onde se há de refletir a vossa divina imagem. Que assim seja.